Você vale muito mais do que as redes sociais fazem com que você se sinta, cara. Eu sei que você aí com certeza usa as redes sociais, você com certeza usa Instagram, TikTok, você com certeza assiste vários vídeos curtos, inclusive. E assim como eu também passei grande parte da minha vida fazendo isso. E isso começou mais ou menos quando eu tinha uns 12, 13 anos. Na verdade, acho que até menos, inclusive. Eu acho que eu tinha uns 9 anos, na verdade. Enfim, pra você ver quanto tempo faz que as redes sociais estão na minha vida, elas fazem parte da minha vida. Tudo isso começou lá atrás com o Facebook. Eu estava na escola na época e os meus amigos eles já usavam, eles se comunicavam pelo Facebook depois da aula, eles ficavam se falando e depois quando eles voltavam para a aula no dia seguinte, eles ficavam conversando sobre a gente conversou sobre isso, a gente conversou sobre aquilo, a gente joga tal jogo junto, a gente faz tal coisa, sei lá, no MSN, no Facebook, nessas redes sociais. E eu comecei a ser zoado por não ter essas redes sociais, porque eu nunca me interessei muito por ter essas redes sociais. Então, eles falavam, cria um Facebook, Breno, cria um Facebook, vamos conversar depois da aula, a gente tem um grupo, não sei o quê. E, e eles me zoavam por causa disso, eles falavam, o Breno não tem Facebook, ele não tem Facebook, ele é um bobão por causa disso. E aí, depois de tanto tempo que eles me zoaram, de tanto tempo que eles falaram, eu pensei, bom, por que que eu não crio um Facebook? Por que que eu não entro nessa mesma rede social que eles estão? Por que que eu não entro nessa? Por que que eu não vou na conversa deles e crio um Facebook? Então eu cheguei em casa um certo dia e o meu pai ele já tinha Facebook. Eu sabia disso e aí eu falei, pai, cria um Facebook pra mim. Meus amigos na sala estão pedindo, eles querem que eu converse com eles depois da aula e não sei o quê. E aí ele foi lá e criou um Facebook pra mim. Ele me ajudou com isso, me ajudou a configurar, escolher a foto de perfil, a foto de capa, e aí adicionar meus amigos. E aí eu adicionei eles e comecei a conversar com eles. E era muito legal, cara. Era muito legal porque eu conseguia conversar com eles pelo computador depois da aula. Eu ainda não tinha celular. Então, na verdade eu até tinha, mas era um celular assim, simples que ele só fazia ligação e só mandava mensagem de texto. Então eu conversava com eles pelo computador mesmo depois da aula. E isso durou bastante tempo até eu conseguir o meu primeiro celular, que, enfim, meus pais me deram o meu primeiro celular, um celular pequenininho, um celular um normal, assim, os primeiros celulares touchscreen que tinham. Enfim, aí eu conversava com eles sobre, sobre as aulas, sobre as coisas que a gente gostava, sobre jogos, e aí eles falavam, joga esse jogo de carro no Facebook, aí eu jogava com eles, e, enfim, era bem divertido, era legal. E eu não consumia assim tanto, eu não ficava tantas horas nas redes sociais, eu não ficava tanto tempo. Na verdade, quando eu tinha essa idade, eu jogava muito Clube Penguin com um amigo meu da minha sala. Então, a gente ficava conversando pelo telefone mesmo da casa dele, e aí eu ficava ligando pra ele, e conversando, e aí a mãe dele reclamava porque a conta de luz vinha mais alta, a conta de telefone, sei lá o que que era na época. Acho que era de telefone mesmo. Enfim, naquela época a gente não passava tanto tempo nas redes sociais como hoje em dia, porque a gente acabou crescendo, a gente acabou levando isso como algo muito importante na nossa vida. As redes sociais passaram a ser algo muito importante na nossa vida. A gente não consegue mais viver sem ela, justamente por crescer junto com ela. A nossa geração, ela cresceu junto com as redes sociais. Você provavelmente deve ter crescido acompanhando o crescimento do Instagram, o aparecimento do Snapchat, o aparecimento de sei lá o que, cara. Até aquelas redes sociais que, tipo, Be Real, que apareceram e aí todo mundo tem que baixar, porque se tá todo mundo usando, todo mundo tem que usar também. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo com o Instagram. É, e com o Facebook, tava todo mundo usando, então eu me senti na obrigação de usar, eu me senti que senão eu não ia fazer parte desse ciclo social, não ia fazer parte da sociedade em si, eu ia ser um garoto excluído se eu não usasse essas redes sociais, então eu acabei baixando. Só que com o tempo e com o avanço da tecnologia e tudo mais, e com os celulares novos, a gente acaba usando tanto. Você sabe quantas horas de Instagram você tem hoje? Você teve, sei lá, essa semana, na última semana, quantas horas? Quantas publicações você viu? Quantos vídeos curtos você viu, cara? Você tem noção o quanto de informação você está dando pro seu cérebro? O quanto de influência
ele tá absorvendo, e aí o que acontece? As pessoas acabam consumindo tanto e que acabam ficando todas iguais, acabam consumindo o mesmo conteúdo e uma influência enorme no cérebro, cara. E a verdade é que você não precisa dessas redes sociais. Você não precisa ser tratado da forma que essas redes sociais te tratam, cara. É muita dopamina, é muito estímulo o tempo todo. Você posta um story e aí você fica ansioso porque você quer ver qual pessoa viu o seu story, você quer ver qual pessoa deu like no seu story, qual pessoa respondeu, o que que ela tá postando. Se você vê lá a foto do seu amigo e você vê um círculozinho que é o story, né, que ele postou alguma coisa, você logo quer ver o que foi que ele postou, o que essas pessoas estão fazendo, o que que essas pessoas deixaram de fazer, o que que elas estão consumindo, o que que elas gostam, como elas estão se vestindo, como o seu influenciador que você mais assiste está se vestindo, o que que ele está consumindo, o que que ele está comprando. Entendeu? Você quer consumir isso o tempo todo, cara. E isso não faz bem para sua saúde mental. Porque você entra num círculo vicioso de comparação e aquela rede social sabe como te manter lá dentro, ela sabe que você está se sentindo bem, ela sabe que você está recebendo uma dopamina muito grande por estar consumindo todo esse conteúdo. E isso simplesmente não faz bem para nossa saúde mental, cara, porque a gente inevitavelmente vai se comparar. A gente inevitavelmente vai ficar com ansiedade sobre essas publicações, a gente vai ficar com ansiedade sobre como essas pessoas estão se vestindo, o que elas estão consumindo. A gente vai se comparar e a gente vai ficar viciado naquilo. Sabe quando você tá um pouco entediado, que você só pega o seu celular e abre as redes sociais e você fica lá por horas e horas e horas e você acha que você gosta de ficar sozinho. Mas a verdade é que você nem fica mais sozinho, cara. Você não consegue mais ficar um tempo, 1 hora ou 2, sem entrar no Instagram, sem consumir aquilo, sem checar como vão as coisas, sem checar como vai o mundo lá fora. Mas a verdade é que você não precisa de toda essa informação, você não precisa de toda essa influência no seu cérebro. Você não precisa consumir todos esses vídeos, cara. As redes sociais sabem como te prender lá dentro. E você tá caindo certinho nisso. Você tá caindo certinho. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, o meu nome é Breno. Eu tô falando sobre nossos estímulos, eu tô falando sobre dopamina, eu tô falando sobre detox de rede social aqui no meu canal. Porque é uma coisa que eu tô passando, é uma coisa que eu tô vivendo e eu quero passar pra vocês. Esse canal é sobre desenvolvimento pessoal. E eu queria passar um pouco pra vocês sobre como eu tô me desenvolvendo, como foi desde do início pra mim até agora, como as coisas vão acontecendo. Então, antigamente, eu notei que eu precisava do desenvolvimento pessoal porque eu passava muito tempo no Instagram. Isso foi uma das coisas que me fez entender que eu precisava do desenvolvimento pessoal. Isso foi uma das coisas que me fez entender que eu estava me comparando muito, que eu estava entrando no Instagram para tentar conversar com garotas, para tentar seguir o perfil delas e ver se elas me seguiam de volta e tentar uma conversa e tentar alguma coisa. E eu achava que os relacionamentos eram baseados naquilo. Eu comparava. A minha ideia de relacionamento era apenas a ideia de relacionamento que o Instagram me passava, que as redes sociais me passavam. Eu não entendia como era um relacionamento de verdade, tanto em amizades quanto em relacionamentos amorosos, como namoro, casamento, que seja. E aí eu ficava forçando isso, eu mandava mensagem para elas, eu seguia elas e eu queria que elas ficassem conversando comigo, eu queria que elas me dessem atenção o tempo todo. E acontece que aquilo me viciou. Aquilo me viciou a um ponto que eu não conseguia mais sair daquilo. E toda notificação que eu recebia de alguma garota, toda notificação que eu recebia, tanto no WhatsApp, quanto no Instagram, quanto em outras redes sociais, era um estímulo muito grande. Eu já ficava ansioso esperando aquelas notificações, eu já ficava, cara, animado quando eu via que era uma notificação e tudo mais. E aí o que aconteceu? Eu percebi que aquilo não era tão saudável. Eu percebi que aquilo não era tão saudável, então a primeira coisa que eu fiz foi excluir as notificações do Instagram. Só que, cara, sinceramente aquilo não adiantou. Aquilo não adiantou porque eu continuava no Instagram, eu continuava entrando. Já que eu não recebia notificação, eu tinha o estímulo de ficar entrando o tempo todo para ver se eu tinha recebido novas notificações. E aí eu ficava checando minha DM, ficava checando minhas notificações do Instagram e tudo mais. E aquilo não me ajudou, cara.
você colocar um limite, eu já falei aqui no meu canal que eu uso esses limitadores de tempo e tudo mais, mas a verdade é que você colocando um limite no seu Instagram, você colocando um limite no seu TikTok, é a mesma coisa que um cara que ele é viciado em álcool, ele é um alcoólatra, ele jogar as garrafas fora. Ele pode simplesmente voltar lá no bar e comprar mais, e aí ele fica num ciclo vicioso que ele fala, agora eu parei, e aí ele vai lá e compra mais e mais e mais e mais, entendeu? Eu sei que é difícil, cara, eu sei que é difícil. E pensa só quanto estímulo as redes sociais te trazem. O quão vicioso é isso. Pensa quanta. Se você é uma pessoa ansiosa, se você tem pensamentos depressivos, se você tem ansiedade, pensa o quanto que as redes sociais te afetam nisso, cara, porque você deve passar horas nas redes sociais e você nunca ligou uma coisa a outra. Você acha que se você volta do trabalho, se você volta da escola cansado, você acha que entrar nas redes sociais e ficar horas e horas deitado na sua cama mexendo, vendo vídeos curtos é uma forma de descanso, mas não é, cara. Você só vai estar influenciando mais e mais o seu cérebro. E você vai se sentir cansado. Se você faz alguma ação que você termina ela se sentindo culpado, se sentindo cansado, essa ação não foi boa para o seu cérebro. Diferente quando você vai para academia, quando você pega pesado, quando você levanta peso, quando você faz cardio, quando você fica cansado, você sai de lá com a dopamina regulada, cara. Você sai de lá feliz, você sai de lá, por mais que você esteja cansado, por mais que você esteja acabado, você sai de lá com esse sentimento de missão cumprida, com o sentimento de eu consegui, mais um dia eu venci mais um desafio. Diferente de quando você só deita na cama e fica vendo vídeos curtos, quando você fica vendo reels, ou que seja. E eu entendo que é complicado você sair. Eu entendo que você sente. Você sabe por quê que é tão complicado de você sair? Porque você sente um medo incessante de perder as coisas, de perder o que está acontecendo no momento, de perder as tendências, de perder o que as pessoas estão fazendo. Mas, cara, deixa eu ser sincero com você. Sinceramente, você não vai estar perdendo nada. Você não vai estar perdendo nada, você vai estar ganhando. Você vai estar ganhando tempo, você vai estar ganhando tempo com você mesmo, você vai estar ganhando tempo para colocar suas coisas em prática, para tirar o seu plano do papel, para, sei lá, começar um negócio, qualquer coisa, cara. E para de se comparar, porque às vezes você não começa as coisas, você simplesmente não começa os seus planos, você não começa o negócio porque você tá vendo na internet que tem pessoas que fazem melhor que você. Então, nesses dias eu simplesmente desinstalei o Instagram, eu simplesmente parei de usar. E tem mais ou menos uns, sei lá, tinha mais ou menos uns 2 dias que eu não entrava, porque ontem à noite eu entrei para responder algumas mensagens e eu saí. Mas enfim, mesmo eu fazendo isso, eu fico muito menos tempo do que eu ficava antes. E pra mim, eu ainda tô meio que nessa transição de sair e que eu desinstalei há pouco tempo, mas às vezes dá vontade, eu pego o celular e eu procuro meio que um ícone fantasma que não tá mais lá. É o Instagram. E aí eu procuro ele e eu não encontro, e eu acabo entrando em outras redes sociais, sei lá, eu acabo entrando no YouTube e eu fico muito tempo lá. Eu ainda tô meio que nessa transição de sair, mas cara, pra mim já tá fazendo uma diferença absurda. Eu tô usando o celular muito menos tempo do que eu usava antes. Muito menos tempo, então eu realmente aconselho você a desinstalar esse aplicativo e viver a sua vida um pouco e parar de ter tantas influências. Porque, cara, eu pensava que o Instagram era um meio de inspiração pra mim. Eu ia ter inspiração pro meu conteúdo aqui, eu ia ter inspiração pra. Eu já falei pra vocês que eu trabalho com design gráfico, eu faço estampas pra uma marca de roupa. E eu achei que lá eu ia pegar as influências. E de fato eu pegava algumas inspirações por lá e tudo mais. Só que, cara, a verdade é que você pega. Você se sente muito mais influenciado, você se sente muito mais inspirado quando você de fato larga isso. Porque você tá. Você deixou de lado uma tela, você deixou de lado distrações. Porque quando você tá pegando inspirações no Instagram, você vai abrir outros stories, você vai entrar em reels, você vai ficar viajando lá por horas e horas e horas. E quando você tá simplesmente só você, focado com você mesmo, pode ser com um pedaço de papel, desenhando, pode ser olhando imagens, sei lá, no Pinterest, que tem menos influência do que nessas redes sociais. Você vai se sentir inspirado
Assim como eu tô me sentindo inspirado justamente por estar com a minha mente focada em mim mesmo. Eu não tô olhando as redes sociais o tempo todo e essa inspiração ela continua vindo e mais forte. Eu não sei se eu consegui passar para vocês exatamente essa mensagem, mas eu me sinto inspirado estando comigo mesmo. Eu me sinto inspirado justamente sem consumir nada. Entendeu? A inspiração ela vem. Se você trabalha com arte, se você trabalha com criação de conteúdo, a inspiração ela vai vir justamente por você mesmo, cara. Você não precisa de redes sociais para se sentir inspirado. Nem para o tipo de roupa que você vai usar, nem para o seu corte de cabelo, nem para nada, cara. A inspiração ela vem, as coisas que você gosta, elas não vão simplesmente sair da sua cabeça porque você parou de usar o Instagram. As suas ideias, elas não vão sair da sua cabeça justamente porque você parou de usar as redes sociais, cara. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Você não precisa disso. Você não precisa saber as notícias do mundo, você não precisa saber a tendência, você não precisa saber o que aquela pessoa que nem é mais relevante para sua vida fez hoje, cara. Porque tem muita gente que eu estudei com essas pessoas, eu conheci essas pessoas em algum momento da minha vida e eu acabei seguindo elas no Instagram. E eu abro o story lá e aí eu vejo o que essa pessoa tá fazendo. Cara, faz sentido? Sinceramente, sem ofensa para essas pessoas, mas faz sentido eu saber o que elas estão fazendo? Faz sentido eu consumir a mesma coisa que elas? Faz sentido eu saber a opinião delas? Às vezes a minha opinião nem é a mesma que a delas. E eu vou me estressar por causa da opinião dessa pessoa. Eu vou me estressar por causa das escolhas da vida dessa pessoa que não tem nada a ver comigo. Você entendeu o tanto de sentimentos que um simples aplicativo traz pra você? Sentimentos que nem fazem sentido você sentir nesse dia, cara. Sabe o que faz você regular seus sentimentos? Você ter um caderno e escrever por que você é grato. Eu tenho um caderno e eu escrevo todas as manhãs o porquê que eu sou grato. O porquê que eu sou grato pelo dia de hoje. Eu sou grato porque eu acordei bem, eu sou grato porque eu dormi bem. Eu sou grato porque eu desinstalei o Instagram finalmente. Eu me sinto grato por causa dessas coisas, entendeu? Isso vai regular a sua felicidade, isso vai regular a sua dopamina e não ficar nas redes sociais, cara. Eu tô tentando fazer um detox de dopamina. E eu quero passar essa mensagem pra você, eu quero que você faça um detox de dopamina, porque, cara, eu sei que não é fácil sair dessas redes sociais. As redes sociais, os engenheiros que estão por trás dela, os engenheiros de software, os programadores, eles sabem o que faz com que você se sinta preso lá dentro. Eles sabem que aquilo passa uma dopamina. É quase uma estratégia de guerra, cara. Nossa geração, ela tá vivendo uma guerra constante contra as redes sociais. Até a geração passada eles não sabiam o que era isso, porque não existia tanta influência. Existia o celular, você só conseguia fazer ligações, você conseguia receber mensagens e mandar mensagens e tudo mais, tirar fotos. Era uma coisa muito mais humana do que é hoje em dia, cara. Você já parou pra pensar? A nossa geração é a primeira geração que tá lidando com isso. A nossa geração tá vivendo uma guerra. Uma guerra contra uma coisa que tá simplesmente no seu bolso. É uma guerra mental, é uma guerra digital. E para vencer essa guerra, primeiro a gente precisa vencer essa batalha. E a batalha é contra nós mesmos, cara. Você já parou para pensar nisso? A batalha é contra um aparelho que fica no nosso bolso, é um aparelho que está na sua mão o dia todo, que ele te controla. Ele controla a sua opinião, ele controla as suas escolhas, ele controla os seus gostos. Todo mundo gosta da mesma coisa. Ah, um artista se apresentou no Super Bowl e não sei o que. Tanto faz o artista. Todo ano tem isso, toda hora tem isso. E aí o artista se apresentou em algum evento famoso e não sei o que, em algum evento de gala. E aí ele tava lá, e aí ele tava bem vestido. E aí todo mundo passa a gostar desse artista. Ai, que tipo de música você gosta? Ah, eu gosto desse cara. Ah, eu também. Nossa, que coincidência. E aí todo mundo gosta do cara, velho. Todo mundo começa a gostar do cara. E aí você entra nas redes sociais e todo mundo põe a música dele. E todo mundo tá ouvindo a música dele, porque todo mundo é descolado e todo mundo quer se sentir diferenciado. Mas todo mundo gosta das mesmas músicas. Todo mundo gosta dos mesmos artistas. Entendeu? Tá todo mundo com o mesmo gosto, todo mundo com a mesma opinião, todo mundo usando o mesmo tipo de roupa, cara. E isso não só na sua cidade, isso em todo mundo. No mundo todo, cara, não existe mais coisas diferentes, é todo mundo igual. Eu entendo que é legal compartilhar informação, eu entendo que é legal você compartilhar os artistas que você gosta e tudo mais. Eu entendo isso, eu realmente entendo, porque eu participava desses movimentos, eu participava dessas redes sociais e eu forçava na minha cabeça a escutar artistas que eu nem mesmo gostava, só porque estava em alta. Você tá entendendo? É basicamente a sua personalidade, cara.
Você desinstalar as redes sociais, você parar de usar as redes sociais vai ser um favor para sua personalidade, você vai recuperar a sua própria personalidade. Você tá entendendo? O quão grande é isso? O quão grandioso é você parar de usar esse tipo de coisa, cara? Eu entendo que é difícil, novamente eu entendo que é difícil, você pode tentar gradativamente parar de usar. Você vai vencer essa batalha, cara. Assim como eu estou vencendo, assim como eu comecei isso há muito tempo atrás, e eu não teria percebido isso se eu não tivesse começado no desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal nada mais é do que você se melhorar como pessoa e se melhorar em várias áreas da sua vida. Eu melhorei a minha autoestima, eu melhorei a minha beleza, eu melhorei o meu físico, o meu shape, eu melhorei a minha autoconfiança. Eu achei que eu nunca ia ter uma namorada, mas olha só, eu tenho uma namorada agora. Eu tenho uma namorada feminina, linda, que me apoia. E eu não consegui ela pelo Instagram, cara. Eu consegui ela vivendo a vida real. Eu consegui ela perdendo o medo e conversando. Você acha que você vai conseguir uma namorada seguindo ela no Instagram e mandando mensagem? Tudo bem, tem casos que você consegue, mas é muito mais real. A ligação é muito mais humana quando você tá lá presente, quando você conhece ela de verdade, quando você vê ela e sente que você gostou dela. Quando você começa a conversar com ela pela vida real. E você não vai só conseguir uma namorada fazendo isso, você vai melhorar suas habilidades de conversa, você vai melhorar sua autoestima, você vai melhorar muitas coisas, cara. E isso não serve só pro seu pessoal, isso serve pra sua vida profissional também. Então, cara, sai um pouco dessas redes sociais e vai viver sua vida. Se essa é a sua primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo, meu nome é Breno, novamente eu falo sobre desenvolvimento pessoal e eu gostaria de passar essa mensagem para frente, assim como me ajudou, eu acho que vai te ajudar também, eu tenho certeza que vai te ajudar na verdade. E, cara, me fala um pouco aqui, deixa nos comentários, você acha que você é viciado em redes sociais? Você acha que você tem algum problema com redes sociais? Você acha que você usa muito? E me fala, você pretende diminuir? Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu queria te agradecer de verdade. Queria pedir para você deixar um like, deixa um comentário, vamos começar uma conversa nos comentários, vai ser muito legal conversar com você. Vai ser muito legal saber sua opinião sobre esse assunto. E eu te convido para se inscrever no canal e assistir os outros vídeos. Vai estar aparecendo um vídeo, eu acredito que aqui do lado ou desse lado. Clica nesse vídeo e assiste conteúdo que eu acho que você vai realmente gostar, você realmente vai se inspirar com meus vídeos. Então, muito obrigado de novo e é isso. Valeu!